sobre a circuncisão dos gentios. Atos, capítulo 15. A partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada sinagoga, tem em cada cidade desde os tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma, parecemos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais:
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos estudado sobre o ministério ao longo dessas últimas semanas e nós temos aprendido muito, temos aprendido bastante com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com o apóstolo Barnabé. Conforme nós vimos na semana passada, chegou ao fim a primeira viagem missionária. Eles passaram por toda Chipre, passaram por uma região também muito perigosa e depois passaram por outras cidades, indo até a cidade de Derbe. Chegando à cidade de Derbe, então eles voltam, eles promovem eleições em cada uma das igrejas e retornam a Antioquia. Foi isso que nós aprendemos no domingo passado, quando nós falamos sobre a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, o capítulo 15 começa com eles ainda na cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a igreja de onde eles partiram para a viagem missionária. Eles viajaram, evangelizaram e agora retornam a Antioquia. Isso aqui, no início do capítulo 15, se dá na igreja de Antioquia. O que é que essa narrativa nos informa? Essa narrativa nos informa, irmãos, que estando eles de volta à cidade de Antioquia, eles percebem um problema. E que problema é esse? Falsos ensinos. O verso de número 1 nos informa que esses falsos mestres se introduziram na igreja de Antioquia e começaram a colocar acréscimos ao Evangelho de Jesus. Esses que se introduziram, conforme o verso 1, começaram a ensinar assim: vocês creem em Cristo? Sim, cremos em Cristo. Muito bom. Mas olha, vocês ainda não estão salvos. Mas como assim nós não estamos salvos? Não, vocês não estão salvos. Vocês precisam passar pela circuncisão, conforme Moisés ensinou. Aí sim vocês estarão salvos. Se vocês não ficarem circuncidados, se vocês não se circuncidarem, nada feito, de nada vai adiantar a fé de vocês. Imagine que isso causou uma divisão tremenda. Não se sabe ao certo, irmãos, quando esses falsos mestres se introduziram na igreja. Alguns estudiosos supõem que esses falsos mestres se introduziram enquanto Paulo e Barnabé estavam ausentes na primeira viagem. Pois bem, Paulo e Barnabé estão de volta, estão sentados nos bancos e de repente eles ouvem esse tipo de ensino. Bom, o texto nos diz, irmãos, no verso de número 2, que Paulo e Barnabé se levantam. Eles se levantam e falam: olha, não é isso. E começam a contender. E nos diz o verso de número 2, irmãos, que houve uma contenda e não pequena discussão. O que nos leva a crer, pela forma como está escrito aqui no grego, que a situação ficou bem acalorada no tempo. E a igreja ficou dividida. A igreja ficou dividida, irmãos, e chegou a um ponto em que a igreja decidiu acabar com aquela situação, pedindo amparo à igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Então eles resolvem, nos diz o texto aqui, no final do verso 2, enviar uma comitiva, junto com Paulo e Barnabé, até a igreja mãe em Jerusalém. E vão resolver essa questão lá. No meio do caminho, essa comitiva vai. Por onde essa comitiva vai? Essa comitiva vai relatando os grandes feitos do Senhor, e nos diz o verso de número 3 que muita gente se converte no caminho até Jerusalém. Chegando a Jerusalém, eu chamo a sua atenção para versos de números 4 e 5. O verso 4 nos diz que eles foram muito bem recebidos, tanto por toda a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, pelos apóstolos também, pelos presbíteros que ali estão, e tudo está bem. Entretanto, o verso 5 nos fala que esse problema que havia em Antioquia também está replicando em Jerusalém. Olha o verso 5. Entretanto, insurgiram alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo:
é necessário circuncidados e determinados que observem a lei. Duas igrejas, Antioquia e Jerusalém, com o mesmo problema. Bom, começa a reunião, nos diz o verso número 6. Essa reunião que ocorre, irmãos, ela é chamada de Concílio de Jerusalém. É a primeira reunião de presbitério que existe. É a primeira reunião conciliar. E o que é que eles vão resolver? Essa questão. Se quem crê em Cristo dentre os gentios precisa guardar as tradições judaicas ou não. Bom, a reunião começa no verso 6. Existem duas igrejas grandes, fortes, com problemas. Então precisamos decidir isso. O verso 6 nos fala da reunião. Eles vão examinar a questão. Verso 7. Começa um grande debate. Todos falam, todos têm a oportunidade de falar e emitir suas opiniões. Aqui, irmãos, é lógico, existe apenas um breve resumo. Lucas faz um resumo, como nós, presbiterianos, somos habituados a fazer um resumo da ata. Então é exatamente isso o que Lucas, o autor do livro de Atos, está fazendo aqui. Então ele fala, ele registra a fala de Pedro. Pedro então se levanta, nos diz o verso de número 7, e fala assim: gente, por que exigir deles algo que nem nós conseguimos cumprir? Em outras palavras, para com isso, gente. Não é? Pois bem, nos diz o texto que toda a comunidade fica silente. Verso número 12. De 7 a 11 é Pedro falando. No 12 fala então que a comunidade ficou silente. Por quê? Porque sabia que aquilo tudo era impossível de mesmo os judeus cumprirem, quanto mais alguém que nunca cumpriu nada disso, no caso, os gentios. E nesse ponto, Paulo e Barnabé começam a testemunhar a obra de Deus entre os gentios. O que eles estão dizendo é: gente, nós fizemos uma viagem, passamos por Chipre, Listra, Derbe, olha, Deus abençoou muitas pessoas, muita gente creu, tem igrejas, há igrejas formadas, estabelecidas, com presbíteros, nós voltamos nas igrejas, eles estão bem. Imagine o clima da reunião. Quando Paulo e Barnabé cessam a participação, um outro líder da igreja de Jerusalém, o primeiro é Pedro, foi o primeiro a falar, o segundo líder da igreja, Tiago, irmão de Jesus. Tiago, então, ele se levanta, nos diz o verso de número 13, e fala assim: irmãos, atentai nas minhas palavras, ou seja, prestem atenção no que eu vou falar. Expôs Simão, com Deus agindo. Conferem com isso as palavras dos profetas. Ele vai citar a própria palavra de Deus, profecia do Velho Testamento. Ele vai falar exatamente sobre o que Deus já havia prometido. E lá no verso 19 ele dá um parecer dele. Primeiro deu Pedro. Pedro deu o primeiro parecer. Gente, não vamos exigir deles, para com isso. Agora o segundo grande líder, Tiago, fala, verso 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus exigindo isso. Vamos escrever algo sobre testemunho para eles, não sobre ordenanças judaicas. Então, as ordenanças estão no verso 20, e depois, eles reunidos, todos concordam com isso. O Concílio de Jerusalém decide não exigir nada dos dos gentios, a não ser uma vida de testemunho. Então eles diziam assim: bom, agora reunida, terminada a reunião, é preciso levar a decisão até a cidade de Antioquia. Quem era de Antioquia que estava lá? Apenas dois: Paulo e Barnabé, que defendiam que não precisava guardar as leis do Velho Testamento. Mas a igreja de Jerusalém reunida falou: não vamos mandar apenas esses dois, senão vão desconfiar da palavra deles. Vamos mandar uma outra comitiva. Vão Paulo e Barnabé e mais dois. Silas, um grande homem, que nós vamos ver que era profeta, e um outro chamado
Judas, que não é aquele que se enforcou naturalmente. Esses dois eram profetas. Então essa comitiva vai até Antioquia e narra o resultado do concílio de Jerusalém. Nós não lemos esse texto, mas eu chamo a atenção dos irmãos para a leitura do verso 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. A igreja de Antioquia fez assim: ufa, que bom, que bom. Irmãos, esse é o texto que nós queremos estudar e aprender na noite de hoje. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre, ainda falando sobre ministério, nós queremos falar na noite de hoje, irmãos, sobre o ministério da defesa da fé. Isso é chamado de apologia. Apologia é uma palavra grega que significa defesa. Então, a igreja de Cristo defende o evangelho de Cristo. Queremos falar então sobre o ministério da defesa do evangelho, o ministério da apologia da fé. Temos muitas lições para aprender e dentre essas muitas eu estou retirando 3 desse texto para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, e precisamos tomar muito cuidado com isso, é que toda e qualquer igreja pode ser alvo de falsos mestres e falsos ensinos. Toda e qualquer igreja pode ser alvo de falsos ensinos e de falsos mestres. Volte o seu olhar para os versos 1 e 5. O verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinaram aos irmãos: se vos não circuncidardes segundo o costume, não podeis ser salvos. Verso 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Repito, 2 igrejas, 2 lugares diferentes e geograficamente distantes. E, curiosamente, 2 igrejas fortes. Olha que interessante isso. A igreja de Jerusalém é a igreja mãe, a igreja que provou a descida do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha uma grande liderança e os atuais 2 grandes líderes são Pedro e o irmão de Jesus, Tiago. A igreja tem uma boa e forte liderança. É a igreja conhecida como igreja mãe, de vez em quando eu uso esse termo aqui para os irmãos. E quem é a igreja de Antioquia? Volte uma páginazinha na sua Bíblia, você vai encontrar o capítulo 13, e nós vamos ver aí o perfil da igreja de Antioquia. Verso 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Observe bem a liderança da igreja de Antioquia. Uma igreja que trabalhava, uma igreja missionária, e foi enquanto eles estavam servindo e adorando, já vimos isso numa mensagem anterior, que o Espírito Santo informou a igreja: separem para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Aquela igreja foi invadida por falsos mestres. A igreja de Jerusalém, com uma forte experiência do Espírito Santo, também foi invadida pelos próprios falsos mestres. Antioquia e Jerusalém, irmãos, eram igrejas fortes. Eram igrejas bem estabelecidas, eram igrejas, irmãos, que tinham sim, as 2 tinham profetas. Não nos esqueçamos que Judas, que vai acompanhando a carta, a epístola, e Silas são profetas. O verso de número 32 nos informa isso. Capítulo 15, verso 32, vamos lá. Judas e Silas, que eram também profetas. De onde são Judas e Silas? Da igreja de Jerusalém. Quem eram Paulo e Barnabé? Os 2 dispensam apresentações. 2 igrejas, as 2 com o mesmo problema. Qualquer igreja pode ser alvo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Irmão, sabe o que mais nos deixa preocupados? É que os falsos mestres e os falsos ensinos não estão fora da igreja, estão dentro das igrejas. Isso ocorre
dentro do culto em Antioquia. Isso ocorre dentro do culto em Jerusalém. Segunda lição que nós aprendemos, irmãos, nesse texto sobre o ministério da apologia da fé, a defesa do Evangelho, é que as igrejas, todas as igrejas devem estar atentas para defender o Evangelho. Todas as igrejas devem estar atentas para defender o Evangelho. Volte o seu olhar para os versos 2, 12 e 13. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, prossegue o texto. Agora versos 12 e 13. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, prestem atenção no que eu vou falar. Observe bem, irmãos, como a igreja deve ser fortalecida doutrinariamente e espiritualmente, a ponto de identificar os pequenos desvios e corrigi-los imediatamente. A igreja precisa estar atenta para isso, irmãos, como Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, e como isso passou despercebido em Jerusalém. Eu fico aqui imaginando, enquanto eu estava estudando esse texto, me recordo das nossas discussões na época de seminário, estudando o livro de Atos, né? Por que isso não foi tratado antes em Jerusalém? Por que isso só é citado aqui agora com a chegada de Paulo e Barnabé? Será que houve uma devida falta de atenção a este assunto por parte dos líderes de Jerusalém? Pedro e Tiago? Será que isso estava na surdina, nos bastidores, nos grupos, nos corredores da igreja? Não se sabe. É impossível precisarmos isso, mas o fato é que as igrejas precisam estar atentas acerca disso. Os falsos ensinos e os falsos mestres, irmãos, eles são perigosos, são insistentes e são sutis. Eles estão dispostos a tudo. Eles são dissimulados. Dissimulação é usar disfarce. Eles não chegam na igreja dizendo assim: olha, nós viemos destruir. Não. Eles chegam com o objetivo de serem bem aceitos. Então eles são dissimulados, são insubmissos, são perturbadores. Essas palavras perturbadores eu estou tirando da própria palavra de Tiago, quando Tiago diz assim no verso 19: não devemos perturbar os gentios, com essas outras palavras. E outra coisa, os falsos mestres, eles não têm autoridade para isso. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura do verso 19 novamente. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Observemos muito bem, irmãos, que a palavra de Deus está deixando uma coisa muito, mas muito clara. Aqueles homens não são mandados para isso. Eles não têm autoridade para isso. Eles não estão ali com autoridade para estar ensinando o que eles estão ensinando. Eles não foram enviados, eles não possuem essa autoridade, eles não têm essa condição. Eles não têm essa ordenação. Volte o seu olhar agora para o verso de número 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, vírgula, sem nenhuma autorização, vírgula, vos tem perturbado com palavras. Isso rouba a paz da igreja. Irmãos, uma falsa doutrina destrói a palavra do Senhor. Um falso ensino causa confusão, causa perturbação, obscurece o Evangelho de Jesus. Então a igreja toda a igreja deve se levantar e defender o Evangelho. Paulo e Barnabé em Antioquia, os líderes da igreja, Tiago e Pedro, em Jerusalém.
Eles procuravam anular e obscurecer a grandeza da pessoa e da obra de Cristo. Quem são esses homens? Se eles estão ensinando que o Evangelho de Jesus precisa de um cumprimento, é porque essas pessoas têm algo muito claro em comum. São pessoas que não conheceram a graça do Evangelho. São pessoas que não entenderam o que é Evangelho. São pessoas que entendem, irmãos, que a pessoa não pode ser liberta pela graça do Senhor Jesus. E exatamente por não terem compreensão, eles aproveitam-se de uma oportunidade e falam aquilo que eles entendem, mas não há fidelidade com a palavra de Deus. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que os servos de Cristo devem sempre dar bom testemunho dentro e fora da igreja. Os servos de Cristo devem sempre dar bom testemunho dentro e fora da igreja. Versos 20 e 21. Devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e sangue. E depois ele fala isso lá nos versos 28 e 29. Parecemos bem ao Espírito Santo e a nós. Eu acho linda essa expressão. Não é que parece bem primeiro aos homens. Primeiro parece bem ao Espírito Santo, depois aos homens. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Se vocês fizerem isso, está ótimo, gente. Toca o barco, o resto é a vida que vai ensinar. A vida não chegou. Irmãos, o que é essencial aqui, irmãos, não é completar o Evangelho já é completo. Quando nós cremos em Cristo Jesus, irmãos, nós estamos crendo em algo que nos liberta de todas as coisas, inclusive das tradições criadas pelos homens e pelas religiões. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, nos liberta de todo o peso, tanto do pecado, quanto das vãs tradições criadas e inventadas pelas religiões ou tradições humanas. O Evangelho liberta de todo o peso que o homem não consegue carregar. O Evangelho, irmãos, gera um novo ser. O Evangelho gera uma nova criatura, com uma nova mente, com uma nova disposição. Então, este homem que creu em Cristo Jesus, ele vai ter que demonstrar isso dentro da igreja, mas não apenas dentro da igreja, mas sobretudo fora da igreja. É aquilo que é chamado sal fora do saleiro. É preciso sair e lá fazer a diferença. Então ele está falando de coisas aqui que dizem respeito à vida do dia a dia. Um testemunho que vai refletir essa nova vida, essa novidade de vida. O que a igreja precisa, irmãos, é isso: defender o Evangelho, ter pessoas habilitadas para isso e instruir pessoas para que sejam bons servos. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o ministério da defesa da fé deve ser exercido continuamente, porque toda e qualquer igreja pode ser atacada. Toda e qualquer igreja, independentemente da quantidade de líderes que essa igreja possua. Qualquer igreja vai ser ou pode ser alvo de falsos mestres e falsos ensinos. Deve ser exercido continuamente, irmãos, porque toda igreja tem que estar preparada para identificar o erro e combatê-lo. E toda igreja deve estar habilitada, irmãos, para ensinar, doutrinar as pessoas para que sejam crentes fiéis dentro e, sobretudo, fora da igreja. Ministério da apologia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação.
A igreja de Cristo, irmãos, deve agir para levar o homem de volta à comunhão com Deus e não colocar mais pesos sobre ele, como esses falsos mestres estavam fazendo. Um gentio se convertia e ele dizia: não é ainda, você tem que se tornar um judeu. É um peso maior. E Paulo está dizendo: não, o nosso ministério não é de voltar às práticas tradicionais das religiões. O nosso ministério é de levar o homem à comunhão com Deus por meio da fé somente. Judas, que não é de ser forcado naturalmente, na sua epístola, ele escreveu uma epístola que está na nossa Bíblia antes de Apocalipse. Judas, nos versos 3 e 4, ele escreveu: me senti obrigado a escrever, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, porque certos indivíduos se introduziram dissimuladamente, disfarçadamente, em nosso meio e transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Observemos bem, irmãos, que aqueles falsos mestres, aqueles falsos líderes com seus falsos ensinos, tanto em Antioquia quanto em Jerusalém, quando eles estão dizendo: olha, não basta crer, tem que crer também e obedecer às leis de Moisés, o que eles estão dizendo é: somente o Evangelho de Cristo não basta. Com isso, eles estão negando a obra e o ministério de Cristo. Todas as vezes em que nós entendemos que a salvação é por mérito humano, ou por alguma obra da lei, ou por qualquer obra que qualquer igreja estabeleça seja feita, nós estamos anulando a obra e a pessoa de Cristo. Nós estamos obscurecendo o Evangelho. Nós estamos, como Paulo diz, adulterando a palavra de Deus. A igreja possui o ministério da apologia, a defesa da fé. Cuidemos, irmãos, nesses dias tão difíceis que temos vivido, que a igreja tem vivido, de observarmos bem, para que as igrejas permaneçam saudáveis espiritualmente. Que o Evangelho não seja cristalino, realmente, e que a palavra de Deus jamais seja obstaculada, ou obscurecida, ou eclipsada em qualquer uma das nossas palavras. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.